Muito bem, vamos falar agora do Jorge Jesus. Já falamos bastante, vamos falar ainda mais. Horas depois dele anunciar a saída do Benfica, ele deu uma entrevista ao lado do presidente Rui Costa. Vamos ver. Este projeto, o qual eu abracei com muito coração no Benfica, chegou ao fim. Eu vim para o Benfica sempre a pensar que sou uma solução e não um problema. Aquilo que é os interesses do Benfica e o que é o melhor para todos, achei também por bem que esta decisão fosse a melhor para ambas as partes e a minha vida vai continuar, como sempre, a trabalhar com amor e paixão, e tive muita honra de mais uma vez de ter voltado a esta casa e ter defendido os interesses do Benfica. Obrigado, Jorge. Aí, a melancolia do Jorge Jesus, que se diz ser um problema, ou ter se transformado em um problema para o Benfica. O Marcos Braz, ele falou sobre não ter esperado o Jorge Jesus, abre aspas, em entrevista ao canal Ilan e Renato. Não dava mais para esperar o Jorge Jesus. Ele não nos deu nenhuma sinalização clara de que queria voltar. Estava jogando conosco e com o Benfica. Ele fala mais. Vamos ver. Se o Mister tivesse me dito, espera até o dia 30, eu teria esperado. Mas ele não disse nada. Ele ficava na dele e, quando questionado, repetia que dependia do Benfica. Ô, André, então a partir do momento em que o Marcos Braz fala isso, ele já dá a entender que o Jorge Jesus deu a entender de que não queria ir para o Flamengo? Bom, isso é o que ele disse, né? A declaração é bastante clara aí, estava jogando conosco e com o Benfica. Eu faço duas interpretações dessa declaração do Marcos Braz, o executivo do Flamengo. A primeira é uma indagação. Bom, se ele estava jogando com o Benfica e com o Flamengo, ele não queria ficar no Benfica, não queria ir para o Flamengo, o que será que ele quer da vida, né? O que será que o Jorge Jesus pretende? Será que é o Atlético Mineiro? Será que ele quer um ano sabático? Será que ele quer se aposentar? O que será que ele deseja para o seu futuro profissional? Porque eu entenderia que ele estivesse jogando com o Flamengo se a intenção dele fosse continuar no Benfica. Mas as informações que vêm dos meios de comunicação especializados em Portugal são de que o ambiente interno é péssimo e por isso a passagem dele chegou ao fim. Evidentemente ele sabia disso. Então eu fico sem entender o que ele pretende. A segunda interpretação dessa declaração do Braz, que para mim é o que há de mais importante do ponto de vista do Flamengo nessa história toda, é o ambiente que receberá o Paulo Sousa, aquilo que ele vai ter de enfrentar. Porque nas últimas horas, desde que as coisas deram errado entre Flamengo e Jesus, o que se sabe é que jogadores que trabalharam com o técnico português, o Jesus, tentaram viabilizar a contratação dele. E agora, o principal executivo do futebol do Flamengo diz textualmente: se ele me pedisse para esperar até o dia 30, eu teria esperado. E o Flamengo contratou outro técnico. Para mim, esse é o ponto. Eu não vou fazer aqui nenhuma acusação de que o Flamengo trabalhou mal e que fulano ou beltrano são incompetentes. Eu não gostaria que você, torcedor do Flamengo, me entendesse mal. Eu vou fazer uma constatação. Deu tudo errado. O resultado final da expedição do Flamengo para contratar um treinador em Portugal deu completamente errado. O cenário atual é o pior possível. O Flamengo foi a Portugal contratar o Jesus, não contratou o Jesus, contratou Paulo Sousa e o Jesus se tornou disponível horas depois. É o pior cenário possível, porque agora quem vai ter que administrar essa situação é o profissional que foi contratado. E é evidente que o Flamengo tem que honrar o que combinou com o Paulo Sousa. E deveria já estar cuidando do ambiente que ele vai ter quando chegar. Por enquanto, esse ambiente eu não diria hostil, porque não chega a isso, mas é um ambiente complexo. E ele vai ter que iniciar trabalho, conhecer jogadores. É óbvio que é um treinador capaz, é óbvio que pode dar certo, ele pode superar tudo isso, mas ele não é o Jesus, no sentido de, não é que ele não é tão bom quanto o Jesus. Isso pode ser verdade também, mas ele não é quem o Flamengo queria. Esse é o ponto.
Pois é, e agora o Landim já está em Portugal para terminar todo o acerto com o Paulo Sousa, também já vai acertar com a seleção polonesa, vai pagar uma multa de cerca de 320 mil euros. André, Paulo Sousa chega nesse ambiente quase hostil, como você falou. Você acredita que a torcida, achando ou imaginando, depois de tudo isso que falou o Marcos Braz, de que o Jorge Jesus não quis mesmo vir para o Brasil, ela possa simplesmente se virar e apoiar o Paulo Sousa? Você acha que isso é impossível de acontecer? A torcida vai continuar sonhando com o Jorge Jesus? Esse seria o melhor cenário para ele, mas a torcida de nenhum clube tem um pensamento único, né? Não é um órgão que fecha a questão em relação aos determinados assuntos do dia e se manifesta assim de maneira absolutamente unânime. Não acontece, ainda mais a maior torcida do Brasil, uma das maiores do mundo, talvez a maior do mundo. É óbvio que tem gente achando agora que o Jesus foi mal com o Flamengo, que não negociou de boa fé, e é até bom que não tenha vindo. É óbvio que tem gente um pouco mais fanática, que avança mais o sinal e diz nem bom treinador ele é. O cara queria o Jesus ontem. Hoje o Jesus não vale mais nada, entendeu? É assim que acontece no futebol. Agora, o Paulo Sousa não é o Jorge Jesus. Ele sabe disso, vai ter que se acostumar a isso, vai ter que chegar e trabalhar. Ele, evidentemente, também não é o primeiro treinador que chega num vestiário em que havia gente que preferia trabalhar com outro técnico. Isso é absolutamente comum e natural no futebol. Não estou dizendo que é fácil. É muito melhor chegar bem avaliado, chegar querido pelo grupo de jogadores. E ninguém vai fazer qualquer tipo de oposição dentro do Flamengo ao treinador que foi contratado. É claro que não. A questão é que tudo apontava para outra direção. Todos queriam outra pessoa. Essa pessoa não foi contratada, embora o Flamengo tenha ido a Portugal para contratar o Jesus, e agora o Paulo Sousa vai precisar resolver todas essas questões. São questões habituais, normais, mas não são questões simples. Ele poderia chegar numa situação melhor. E agora a gente fica pensando também como é que a diretoria vai anunciar o Paulo Sousa, porque estava para ser anunciado hoje, aconteceu toda essa reviravolta em relação ao Jorge Jesus, já esperaram para amanhã e esperam esse anúncio para amanhã, mas é claro que a diretoria também teme para esse momento do anúncio, como é que vai ser recebido esse anúncio, apesar de todo mundo já saber que a diretoria deu a palavra para o Paulo Sousa de que ele seria o próximo treinador. Ô André, o estilo do Paulo Sousa, ele combina com o estilo do Flamengo? Falo isso porque agora há pouco a gente estava ouvindo no Jogo das Estrelas o Tita falando sobre. Marcela, toda vez que um treinador que não é formado no Brasil está acostumado a trabalhar em outros centros, com outras ideias, outro tipo de jogador de futebol, outros conceitos, a gente precisa falar em adaptação. E essa adaptação tem que ser mútua, ou seja, a partir do momento que estiver aqui, o Paulo Sousa tem que entender que está num ambiente de futebol diferente, onde se joga como em nenhum outro lugar, onde se treina muito pouco, onde a mentalidade dos jogadores é distinta na maior parte dos casos, mas por outro lado, onde se tem muita qualidade para jogar futebol, onde se tem muita individualidade, onde se tem um nível técnico extremamente desejado ao redor do mundo do futebol. Então, existem problemas e existem ótimos benefícios, existem ótimas atrações do ponto de vista profissional para ele fazer o trabalho dele e dar sequência à sua carreira. Ele sai de um ambiente de seleção, estava trabalhando na Polônia, está trabalhando na Polônia, né? E vem para um clube, isso é um pouco diferente, ele vai ter que fazer essa ponte também e vai ter que conhecer os jogadores, vai ter que conhecer o clube, vai ter que começar a implantar suas ideias. A partir desse momento, aquilo que ele desejar fazer, se ele vai mudar a forma do Flamengo jogar, se ele vai atuar de uma ou de outra maneira, se ele vai fazer uma escolha de jogadores para equipe titular, diferente daquelas escolhas que vinham sendo feitas no Flamengo, essa é uma outra discussão. Nós precisamos falar em adaptação do Paulo Sousa ao futebol brasileiro e ao Flamengo, e do Flamengo, mais claro, na figura dos seus jogadores, as ideias desse novo treinador.